Pois é. E eu estava contando aqui para o pessoal, doutora Denise, que você, além de ser tudo isso na dermatologia, é uma pessoa que saiu da sua zona do conforto, foi fazer medicina integrativa. Eu acho que aplica isso na sua prática clínica. E hoje eu falo que a gente saiu da era da medicina integrativa e a gente está na era da medicina regenerativa, né? E que a gente vai poder falar um pouco sobre tudo isso na nossa live de hoje. Falar um pouco. Eu gostaria de começar aqui te perguntando o que esses conceitos da medicina integrativa, onde a gente fala muito de inflamação, de níveis ótimos hormonais, de intestino, como é que isso impacta hoje na dermatologia? Andréia, eu fui fazer essa pós-graduação da longevidade porque minha filha, que também é dermatologista, me convidou porque, na verdade, uma amiga havia elogiado esse curso e aí, despretensiosamente, eu achei interessante fazer algo com minha filha, mais próxima, e resolvi fazer. Você não pode imaginar como isso mudou a minha visão, né? E como eu fiquei assim, até com um conflito de observar como nós especialistas, né, temos um direcionamento assim muito específico para o tratamento da doença, para a gente fazer abordagem dessa doença, enfim, e não tem uma formação assim que reforce a gente olhar para a saúde dessa pessoa, para ela como um todo e toda essa integração da parte hormonal, da parte nutricional. É óbvio que eu sempre tive um pouco esse olhar, mas com muito menos profundidade. Então, vamos supor, vou falar de uma doença muito assim importante na minha área, que é a psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória e está relacionada a várias outras comorbidades. E, no entanto, a gente caminha num sentido de tratar essa doença com corticoide, com os imunossupressores, e hoje 10 mil biológicos, né, para tratá-la, sem que a gente ouça uma palavra, uma questão sobre a dieta dessa pessoa, né? Se, vamos então melhorar como um todo, como estão os hormônios, como está a dieta, né? Ela come assim as coisas mais pró-inflamatórias possíveis. Então, eu fiquei assim, deslumbrada com isso, mas chocada ao mesmo tempo, porque eu vi o quanto mais eu poderia fazer pelo meu paciente com essa visão da integrativa. E hoje eu observo assim que muita coisa que a gente dava um nome, uma doença, uma inflamação na pele, uma alergia, ela está muito relacionada a todos esses pilares, né? A pessoa, então, ela está muito estressada, ela está dormindo mal, ela está, na verdade, assim, com uma dieta totalmente assim, defasada, inflamatória. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode ajudar e a medicina integrativa me trouxe isso. Mas é exatamente como você falou, ela me tirou totalmente da zona de conforto, né? Eu gosto disso, eu sou esse tipo de pessoa, mas realmente eu estou agora fazendo toda essa adaptação para conseguir junto com a medicina integrativa, ter melhores resultados. E aí, André, eu também mexo muito com a parte da estética, da cosmetria. E isso também me deixa em conflito, né? Porque à medida que alguém veio me procurar, eu tô com flacidez, eu quero melhorar colágeno e tudo, mas ela tá com esses pilares totalmente errôneos, né? Então, como que eu vou entregar um resultado interessante com algum tratamento se a base está toda errada, né? Então, tudo isso me fez realmente sair da zona de conforto e começar humildemente aí, né, caminhar integrando tudo isso. E olha,
é por isso que eu te admiro tanto, porque você é uma mulher totalmente bem-sucedida, um currículo acadêmico assim estrelado, só quem entende de currículo Lattes sabe o peso do seu currículo, da sua trajetória, né, enquanto dermatologista, quanto você é respeitada no meio. Mas tudo isso que você me contou me trouxe duas histórias assim que vieram à minha mente. A primeira, você falou de psoríase. Eu atendi um colega médico há muitos anos atrás, e eu me lembro que quando ele tinha psoríase e tal, e quando ele tirou a roupa para fazer a bioimpedância, eu me choquei um pouco, porque eu vi aquele corpo coberto por placas psoriáticas. Eu lembro que naquele dia eu fiz uma injeção de vitamina D nele, e naquela época eu pedi exames antes, tal, fiz essa injeção, pedi os exames, ele ia voltar. Quando ele voltou, ele falou: Andréia, eu quero te ver, quero te ver. Ele voltou antes da hora. Ele queria me ver porque ele queria mostrar para mim a remissão daquelas placas psoriáticas que aconteceram a partir de uma otimização de uma vitamina D. Isso foi há muitos anos atrás, talvez uns 10, né? E me chamou muito a atenção. Então, a psoríase, que é uma doença inflamatória e autoimune, então o poder de otimizar um hormônio D, de fazer toda essa transformação na vida de uma pessoa, né? E a segunda coisa que me remeteu aqui foi meu marido, que é ortopedista, que foi fazer a medicina a medicina integrativa também, e que hoje ele tem muita dificuldade, por exemplo, em falar: André, como é que eu vou botar uma prótese numa pessoa que está totalmente inflamada, com hormônios na menopausa, com hormônios desregulados? Eu sei o que vai acontecer, eu não consigo mais fazer isso da mesma forma que eu fazia antes. E eu também fiz medicina estética há um bom tempo, aí faço ainda algumas coisas hoje, e a gente tem muito esse conflito, né? Eu sei que se eu melhorar isso aqui, o colágeno vai melhorar, o resultado de um bioestimulador vai ser outro. Eu vejo isso quando na pesquisa, células-tronco, como é que eu vou botar célula-tronco, que é uma coisa tão nobre, nesse organismo que está com um terreno biológico tão ruim, intestino e tudo mais. Eu queria te perguntar, né? Muitas vezes na estética, as pacientes que nos procuram são aquelas climatéricas, né? Menopausadas. Como é que fica? O que você pensa aí quando a gente pensa ali em colágeno, em rugas, em pele mais seca, tudo mais? Como é que você fica? Você faz a suplementação, você otimiza esses hormônios, você pensa que isso é importante quando a gente pensa na questão estética de colágeno e tudo mais? Então, esse grupo de mulheres, né, que já passaram da menopausa ou estão chegando, é uma paciente muito frequente no meu consultório. E sempre eu faço né, uma anamnese, um questionário, e uma das coisas que me deixa chocada é que muitas vezes você está fazendo reposição hormonal. Não estou fazendo reposição hormonal. E por que você não está fazendo? Porque meu médico falou que não precisa. Então, essa é uma questão que eu tenho me empenhado agora a fazer um questionamento. Bom, pensa que entrar na menopausa, ou primeiro que a expectativa de vida, de uma certa forma, aumentou, e normalmente nós vamos viver pelo menos um terço da nossa vida assim, pós-menopausa. Estamos também mais ativas como mulheres, estamos trabalhando e tudo. E a menopausa não é só calores, né? Porque a maioria fala: eu não senti nada, mas elas se referem a não sentir calor. Aí elas começam a ficar com sono perturbado, daqui a pouco tem uma alteração de osso, daqui a pouco estão sem energia nenhuma, e elas não entendem que eventualmente isso pode estar relacionado a essa perda hormonal, né? Então, eu procuro sempre chamar atenção para esse lado. Especificamente, eu não mexo com os hormônios diretamente, mas eu alerto para uma conversa com o ginecologista para que para que se pense com muita profundidade nesse assunto, a dois, né? Reavalie. Inclusive, tem a questão, por exemplo, da janela da oportunidade.
mas hoje os próprios ginecologistas eles já estão assim um pouco mais flexíveis nessa questão. Então, se uma mulher não fez 5, 6 anos, ela ainda pode vir a fazer. Enfim, está se discutindo esse assunto e também a continuidade, né? Eu mesma faço reposição e faço reposição há muito tempo. Até quando? E hoje eu encaro que até quando clinicamente isso interessar, não vai ser porque tem uma idade vai parar de fazer a reposição, né? Eu Então, costumo brincar que comigo é até uma semana depois da minha morte. Tem que ir lá passar um hormoninho para mim, porque sem deixa hormônio é difícil demais, né? exatamente. Hoje eu recebi uma mensagem, um WhatsApp, até mostrei para o meu filho que estava comigo na sala, muito gostosa, né? Assim, doutora, tô namorando. Depois que eu comecei a tratar com você, minha libido melhorou muito, mas eu tô insegura ainda. Tem alguma coisa mais que eu possa fazer, tal? Eu adoro receber esse tipo de mensagem, Pois é assim, é, né? Uma delícia, porque realmente a gente vai viver muito tempo em situação de menopausa e a gente precisa cuidar disso, né? é. A gente, quando o assunto, a mulher normalmente é vaidosa, a gente quer envelhecer bem, né? Não é questão assim, nem tanto de estética, né? Mas ter uma pele com viço, com luminosidade, né? E sem ressecamento, lógico que se puder ter mais colágeno, melhor. Eu vou entrar num assunto polêmico Então, aqui, né? mas deixa eu só complementar. Então, eu sempre avanço nessa questão, porque eu gostaria que ela, se possível, fizesse a reposição. E depois, com isso, né? E hoje em dia eu também dou, assim, tenho uma visão geral da alimentação, do sono. Tive aulas maravilhosas com você sobre melatonina, sobre vitamina D. Então, na verdade, isso hoje eu já procuro pôr como uma base também, deixar de uma forma otimizada. E utilizo o colágeno, né? Mas assim, o colágeno hidrolisado para ingerir não é algo milagroso. Ele é algo que vai, de alguma forma, ser absorvido e fazer um estímulo a mais, né, na pele dessa pessoa. Mas ela precisa poder responder. Geralmente, se ela está com o hormônio zerado, praticamente ela não tem nem esse potencial de resposta melhor. Então, isso de novo, toda vez que a gente vai fazer um tratamento cosmético, uma bioestimulação, seja com laser, seja com ácido polilático, enfim, é importante que essa base esteja otimizada, né? Então, hoje eu sempre tenho uma consulta muito mais prolongada, checo todos esses pontos e procuro, vamos dizer, ter essa abrangência para qualquer procedimento estético, porque aí ele vai ter um melhor resultado. Então, a pergunta polêmica você já até respondeu, que eu ia perguntar sobre o colágeno, né? Porque tem gente que prescreve colágeno, tem gente que acha que o colágeno não é absorvido. Eu sou da turma que acha que o colágeno não. Acho não, eu tenho certeza, mas o que as pessoas não entendem é que o colágeno hidrolisado, na verdade, são os aminoácidos que vão Exato. construir o colágeno, É né? um aspecto nutricional, É, né? por isso que eles fazem mais efeito. Ele leva esse nome de colágeno por uma questão, no meu ponto, mercadológico, mas eles são aminoácidos menorzinhos, né? Exatamente. Porque tivemos uma fase na dermatologia, há cerca de 15 anos atrás, onde você tinha aquele colágeno em pó que era a molécula inteira. Aquilo praticamente não tinha absorção nenhuma. Então, a diferença desses colágenos hidrolisados é isso, são os peptídeos, né? Ou seja, os aminoácidos, e aí eles têm trabalhos mostrando que eles chegam realmente na pele, e por mecanismos ainda que não estão totalmente explicados, eles melhoram a própria produção do colágeno daquela região. Mas assim, é lógico que isso não é milagroso e, como eu falei, tem que estar num terreno fértil, né? Eu não sei se você pensa como eu, mas pelo que você falou aqui, eu penso que sim, né? A mudança no estilo de vida, e isso é uma coisa que a gente da integrativa tem muito na consulta, tem um impacto muito maior do que a gente imagina, né? Comer comida de verdade, comer bastante proteína, cuidar muito bem do sono, fazer exercício físico. Você agregou isso na sua consulta da dermatologia? Sim, e essa é uma das questões que eu acho mais difíceis, porque o hábito da pessoa, né, é muito arraigado.
e você tem dificuldade de mudar essas questões do dia a dia, uma dieta, o horário de dormir, a atividade física. Mas eu lembro que quando eu tive aula com você na longevidade, você também falou que era fã, né, do jejum e tudo. E eu, durante a pandemia, né, que eu tive um pouco de tempo livre, eu realmente assim comecei a ouvir muita coisa a respeito do jejum. Depois vim até me consultar com a Maíra Soliani e tudo, e adquiri essa estratégia para emagrecimento. E embora eu nunca tenha sido uma pessoa assim obesa, né, mas eu tinha algum sobrepeso e muito relacionado àquela coisa assim de estar estressada, muita coisa e tudo, e a comida funcionar um pouco como, vamos jantar fora hoje, vamos relaxar e não sei o quê, né? Então, eu fui adquirindo peso. E nessa ocasião, com a estratégia do jejum, mas assim, veja bem, entendendo melhor todo o contexto, fiz uma consulta, avaliei, eu fui por aí, perdi uns 12 quilos e foi a primeira vez na minha vida que eu consegui manter, né? Porque eu acho, às vezes, você pode perder um peso com uma certa facilidade por alguma estratégia, mas a manutenção eu acho mais difícil. E aí eu me encontrei nessa questão, fui aprimorando, e hoje eu como comida de verdade, eu procuro assim, ter muita proteína, ter um bom equilíbrio, e fico assim permanentemente fazendo, pelo menos uma vez por semana, jejum, enfim, e nunca mais adquiri esse peso. Então, eu estou procurando ser o exemplo daquilo que eu estou falando para as minhas pacientes. Faço exercício rigorosamente hoje em dia, procurei de todas as maneiras avaliar como o meu sono e tentar melhorar. Então, tudo que eu falo para minha paciente, faço comigo, né? E eu incorporei isso para o meu dia a dia, para minha paciente. Minha consulta passou de 1 para 2 horas, eu não sei como né, isso agora vai, mas assim, eu sinto que eu consigo agora mexer com elas, né? Assim, que elas estão realmente ficando sensibilizadas com aquilo e tentando fazer mudanças, né? E eu vou cutucando. O que eu percebo é exatamente isso que você falou, o exemplo arrasta, né? Quando você faz o que você pede para a paciente, que ela enxerga aquilo em você, com certeza ela vai tentar, pelo menos, fazer. Eu vejo muito isso nas minhas pacientes, né? Então, eu costumo dizer que o exemplo arrasta, e você acabou de confirmar isso aqui para mim. Olha, eu faço e eu peço para elas fazerem, e pelo menos elas começam a pensar a respeito. Exatamente. E o jejum, ele eu falo, libertador, né? Porque o jejum te coloca numa situação de metabolismo energético eficiente, que a gente chama de flexibilidade metabólica. Você não engorda mais, você não perde mais músculo. Eu me sinto muito energética durante o jejum, com muito mais energia do que quando eu como. Eu já faço jejum há muitos anos, normalmente eu faço todos os dias, às vezes jejuns mais longos, porque o jejum é rejuvenescedor também, né? O jejum induz a autofagia, mitofagia, rejuvenesce as células. Então, você tocou num ponto agora, se deixar, nós vamos fazer uma live sobre jejum. Exatamente, mas eu acho que é isso mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer e perdi esse peso e tal, teve umas reuniões que eu fui e colegas me perguntavam: o que você fez? Você está muito melhor, né? O que você fez assim? E em algum momento eu falei: mas mudei a alimentação, estou fazendo jejum. E eles me olhavam com uma cara assim de quem não quer contar o que você fez, né? Não quer contar que você fez, sei lá, talvez uma plástica, assim. E é realmente isso. Eu acho que é libertador. Eu acho que é uma estratégia e você tem que estar preparada para ela. Não é uma brincadeirinha. Você tem que entender, tem que fazer sentido para você. Mas eu acho assim extremamente interessante, porque não se trata só de perder peso, mas de várias outras questões. E claro, vai ter gente que não é capaz de fazer, ou não chegou no momento, não tem, enfim. Mas assim, eu acho que independente de ser jejum ou não, a alimentação, a base da alimentação, ela tem que ser melhor.
eu atendo muitos jovens, às vezes, assim, rapazes, assim, de 20 a 30 anos, que estão naquela vida de estudo, estão estudando fora, tal. E quando você vai ver o jeito que eles se alimentam, é terrível, né? Assim, pizza ou sanduíche e pizza, não sei o que, não sei o que lá, e estão com insulina lá no alto, já estão sobrepeso importante. E eu consigo pegar essas pessoas por causa da acne, né? Porque geralmente essa situação assim leva a problemas inflamatórios na pele. Um deles é a acne, mas o próprio vitiligo, as doenças autoimunes. Então, tem muita coisa aí que hoje, né, quando eu vou tratar, eu começo pela alimentação também, né? Sabe que você me remeteu aqui quando falou em resistência insulínica, a SOP, né? Então, tem muitas meninas aí que têm SOP, que é resultado da resistência insulínica, que tem acne, que tem hirsutismo, tudo, e que muitas vezes são tratadas aí com anticoncepcionais, às vezes até com isotretinoína, enfim, e a base, né, continua ali embaixo do tapete, né, sendo jogada embaixo do tapete. E você sabe que a gente, André, há 20 anos atrás, quando o paciente falava para a gente, quando eu como um chocolate, a minha acne piora. A gente, assim, menosprezava aquilo. Não tem nada a ver, não tem nenhum estudo, isso não tem nada a ver com chocolate e tal, né? E hoje tem centenas de trabalhos sobre nutrição e acne, né? Assim, essa questão, a própria origem da acne antes, né? Não é porque você o comedão, não sei o que, depois evolui para lesão inflamada. Não, hoje a base é a inflamação, né? Então a acne é uma doença de pele que mudou muito o conceito e a própria abordagem do dermatologista quando entrou essa questão assim de valorizar a nutrição e adequar isso. Alguém aí perguntou do leite, né? Na verdade, o leite tem uma proteína muito inflamatória chamada caseína, assim como o trigo tem o glúten, né? São proteínas muito inflamatórias e tal. Mas eu queria perguntar o seguinte, doutora Denise, agora saindo um pouquinho da medicina integrativa e passando para a medicina regenerativa, a medicina está entrando numa era de que a gente é capaz, em que a gente é capaz de regenerar os tecidos e tudo mais. Você falou do próprio vitiligo, tem um trabalho sendo realizado na Unicamp por uma professora que eu tenho esse problema de esquecer o nome da professora. A professora, não sei se você vai saber me dizer, mas ela trabalha com células tronco e vitiligo. É um trabalho muito bonito que ela já faz ali há alguns anos, até o final da live vou lembrar o nome dela. Mas pensando na dermatologia, né? A dermatologia, como todas as outras especialidades, vai passando por fases ali. Teve a fase ali dos lasers, né? Que estavam imperando aí. Aí veio a harmonização, então o uso ali de preenchedores, principalmente o ácido hialurônico, que eu acho sensacional, mas eu estava comentando com a minha filha, eu falei, Bárbara, a gente tem que entender que tudo tem uma indicação. A harmonização não resolve tudo, o laser não resolve tudo, né? Os bioestimuladores, então a gente precisa ver qual que é o problema, faixa etária e coisa e tal. Mas no caso da medicina regenerativa, e aí nesse último congresso que teve no Brasil, que é aquele, como é que é o nome dele? O congresso internacional, o INCAS, né? No INCAS teve, eu acho que o tema do INCAS, pelo que eu pude acompanhar meio de longe, foi a medicina regenerativa, talvez com protagonismo ali para os exossomas, que eu tenho falado muito nisso, né? A Bárbara já me acudiu aqui, minha filha, INCAS. E eu queria saber, eu não sei se você esteve lá ou não, mas como é que está essa questão? Eu já trabalho com, eu já fiz algumas pesquisas ali com fibroblastos, né? A gente tirava pedacinhos aqui de pele atrás da orelha, cultivava os fibroblastos e aplicava em rugas finas. Tem alguns trabalhos
na literatura sobre isso, as próprias células-tronco, o plasma rico em plaquetas, que é uma bioestimulação para que as nossas próprias células-tronco, né, façam efeito ali. Existe o microenxerto autólogo, que você tira ali um pedacinho de gordura, processa, injeta, e agora os exossomas, que eu prefiro de tudo que eu estudei, e eu queria saber a sua opinião. Aí, como é que tá isso realmente no cenário da dermatologia aí no mundo e no Brasil? Bom, a primeira coisa eu gostaria de dizer, assim, a minha opinião sobre medicina regenerativa. Eu acho que é o futuro, né? Eu sou, assim, apaixonada por isso, porque eu acho que você estimular o seu organismo a responder, né? Com as suas capacidades, né? E vai ter tudo a ver com a medicina integrativa também, né? Porque é um todo. Então, eu sou favorável. E, por exemplo, a gente fazia muito enxerto de gordura, quer dizer, fazia a lipoaspiração, né? E, na verdade, depois usava esse material da lipoaspiração como preenchedor. E aquilo abriu caminho, né, para entender que as células mesenquimais ali daquela gordura, né, as células tronco daquele material acabavam permitindo com que houvesse uma duração assim até eterna daquele resultado, né? Então a gente já tinha assim muita coisa preconizava de alguma forma. Agora, o problema, André, que está acontecendo na nossa área a questão do ajuste disso, né? O próprio PRP, que a gente pode ver que tem, assim, milhares de trabalhos, tanto para pele como para cabelo, ele não é autorizado pelo CFM, né? Então, fica aquela. Ele é considerado por eles, eu até sei porque eu participo da Câmara Técnica, é considerado, mediante um parecer, como algo ainda em estudo, né? Assim, que você está estudando, que não tem as respostas ainda. Então, a gente fica assim muito dividido porque você legalmente não teria a possibilidade de fazer esses tipos de tratamento. O médico, né? É só o médico que não pode, porque pode, o fisioterapeuta pode, o farmacêutico pode, né? Eu acho que o problema não é o PRP, mas é o CRM, na verdade, né? Enfim, você mesmo disse, tem milhares de trabalhos falando sobre PRP, né? Eu uso muito PRP nas minhas pesquisas com célula-tronco. Lá a gente normalmente usa como grupo controle ou coloca junto com as células-tronco. É um problema isso, né? E eu fiz protocolos na Universidade de Mogi das Cruzes, porque como protocolo, tudo bem, e tem respostas excelentes para a alopecia androgenética, porque a alopecia androgenética é um afinamento do fio, e esse fio é como se ele tivesse muito envelhecido, né? E você, devido a todos aqueles fatores de crescimento que vão ser liberados pelas plaquetas, ele realmente consegue agir em várias pontos, né, que estariam defeituosos na alopecia androgenética. E cabelo envelhecido, mesmo outras, né, tipos de queda de cabelo. Então, é muito eficaz e a gente fica de mão amarrada, assim, por causa da nossa legislação. O exossomos está acontecendo a mesma coisa, porque, assim, potencialmente é maravilhoso, né? Microvesículas que fazem a comunicação celular, que vão levar informação e que podem, na verdade, carregar substâncias, enfim, promover uma regeneração, só que assim, aí não, porque a Anvisa não aprova, porque o produto com exossomos, porque também o FDA não aprova, porque teria que ser de célula-tronco e não é, mas o da planta. Então, assim, eu sinceramente até acabei de levar o que há de novo no último congresso agora que nós tivemos de cirurgia dermatológica em Curitiba. E assim, está confuso, né? Está confuso a legislação.
O exossomos que existe não é bem só exossomos, e ele não está aprovado para você fazer com nenhuma outro tratamento, somente como cosmético. E então, assim, o que está acontecendo é que as pessoas estão fazendo, mas assim, fingem que não estão, porque na verdade não poderia. Então, eu quero dizer o seguinte, né? Por exemplo, o mais interessante do exossomo seria como drug delivery para nós também. Então, você faz um laser e faz o exossomos, ou você faz um microagulhamento e faz o exossomas. Mas, a rigor, o exossomas aprovado só tem categoria de cosmético, então ele só pode ser usado na pele íntegra, né? Então, tá nesse momento, assim, confuso ainda na utilização, embora eu veja um potencial tremendo. É o começo, né? Faz parte. Eu tenho muita familiaridade com os exossomas, porque, como eu trabalho com células-tronco, eu fui procurada, acho que em 2017, mais ou menos, para escrever um trabalho com exossomas e câncer pela, é, pelo pessoal lá da Rede Nacional de Câncer, da UINCA, não sei o quê. Na época eu escrevi um trabalho bem interessante usando exossomas na radioterapia. Enfim, o exossoma ele pode ser usado para vários fins, né? Inclusive marcadores biológicos. E acho que isso é o futuro. No Brasil é tudo muito mais difícil. Hoje eu falei com a doutora Amanda, que é da Universidade de Paris. Ela é uma luso-brasileira e ela trabalha com exossomas lá em doença de Crohn. E nessa época que eu escrevi esse projeto, a gente queria fazer uma parceria, porque eu trabalhava com células-tronco e doenças de Crohn aqui, e ela com exossomas e doenças de Crohn lá, ela queria mandar os exossomas para a gente aplicar aqui. E no fim, o que aconteceu? O Ministério da Saúde não aprovou o nosso projeto, infelizmente, né? Porque é muito difícil fazer pesquisa no Brasil. Logo depois, essa mesma doutora ganhou 1 milhão de euros para desenvolver as pesquisas dela lá na Universidade de Paris. Eu tive essa oportunidade de trazer essa tecnologia para cá. Mas assim, só para resumir para as pessoas, o que seriam exossomas? São como se fossem saquinhos, né? Como se fossem bolinhas de sabão que as nossas células produzem e elas colocam conteúdos lá dentro. Esses conteúdos podem variar de diversas formas. Quando você tira essas vesículas de células-tronco, o que tem ali dentro? Sinalizadores regenerativos. Quando você aplica isso na pele, no cabelo, numa articulação doente, num fígado doente, essa célula-tronco vai dar uma sinalização para que aquele tecido se regenere. E a gente precisa do que, meu povo? De regulamentação para que a gente coloque isso na nossa prática clínica, porque a célula-tronco, ela é um pouco mais difícil, ela é eficiente também, mas ela tem imunogenicidade, que os exossomas não têm, né? Ela é muito mais difícil de ser produzida e de ser armazenada, de ser mantida, porque ela é viva. Então, tem um período, você tem as passagens da célula-tronco, se você perder aquele time, você não consegue fazer mais. Os exossomas você consegue. Então, eu vejo nos exossomas o futuro. Embora eles estão sendo utilizados no Brasil como cosméticos bastante, né? Eu acho que o começo é isso, a gente tem que começar a utilizar. Eu tenho pesquisado muito aí no PubMed, enfim, na Nature, nos meus pontos de pesquisa. Tem muita pesquisa com exossoma, né? Muita. Então, o problema é esse, né? A purificação, a extração, qual é a fonte, né, dessa célula-tronco depois, e os produtos que aparecem, né? Porque os produtos que estão no mercado hoje em dia para a gente usar como cosmético, a maioria deles também tem misturas, tem o ácido hialurônico junto, às vezes algumas vitaminas. Então era interessante que a gente tivesse algo puro, né? Que fosse o exossoma. Então você fica com dificuldade de também fazer trabalhos onde você esteja comparando o exossoma sozinho com alguma outra coisa, né? E possa tirar conclusões. Eu até falei isso para minha filha. Ela falou: mãe, estão usando muito exossomas com PDRN do salmão, com ótimos resultados, tal. Eu falei assim: olha, eu acho que os exossomas são um produto tão assim ímpar que eu não misturaria com nada, sabe? Eu faria sozinho, mas enfim, eu acho que nós temos que caminhar esse caminho, não tem jeito, mas
futuro. Quem ficar de fora vai perder muito. Eu acho que nós temos que... E não são os exossomas, eu vejo esse protagonismo por não ter imunogenicidade, por você armazenar mais facilmente, por ter múltiplas aplicabilidades. Mas alguém perguntou aqui o PRP. O PRP, ele é bom também, são sinalizadores para células-tronco, mas ele, primeiro, que todo mundo pode fazer, menos o médico. E segundo, que ele também não tem um efeito de uma célula-tronco, de um exossoma, né? Eu não sei se você usa na dermatologia a questão dos bioenxerto autólogos. Tem uma marca no Brasil que chama Regenera, tem alguns outros aí. Eu já usei algumas vezes para cabelo e para articulação, achei muito interessante, onde a gente pode tirar, por exemplo, cartilagem de trás da orelha, aí você processa numa centrífuga de tecidos, injeta, são células tronco, só que elas não são amplificadas, né? Elas vão ali naquele microambiente. Você pode tirar punch de couro cabeludo, você pode tirar punch da face interna da coxa, por exemplo, onde tem gordura, que é muito rica em célula-tronco mesenquimal. Então, é uma outra maneira de você utilizar células-tronco, e a dermatologia, mais uma vez, saiu na frente. Né? E no Brasil, quem usa isso hoje é a dermatologia e a ortopedia, principalmente. Eu uso também na minha clínica. Eu queria saber se você tem, se você usa, o que você acha aí desses microenxertos autólogos? Então, eu especificamente o microenxerto eu não utilizo, mas assim, como a gente tem cirurgia plástica também na clínica, a gente faz muito uso da própria gordura, né, que se consegue tirar quando você faz lipoaspiração, procurando que ela fique o mínimo possível mexida, né, e a gente faz assim, preenchimentos, né, em vez de com preenchedores com a gordura, e os resultados são muito mais duradouros e a qualidade de pele melhora bastante. Eu também, Andréia, tento pesquisar, mas assim, na verdade, como você falou, no Brasil é muito difícil. Então, eu sou professora na Universidade de Mogi das Cruzes e sou chefe de um serviço de residência. Então, teve uma época que teve um colega que trabalhava na área de saúde, ele estudava especificamente a célula gordurosa. E a gente conseguiu fazer, vamos dizer, tirar essa gordura e conseguir ficar só praticamente com a célula mesenquimal pura. E a gente fez alguns preenchimentos e tal. Mas essa pessoa depois saiu da universidade, hoje ele está nos Estados Unidos, é uma pessoa brilhante, assim. Então, você vai tendo as suas dificuldades, né? Porque sozinho é muito difícil fazer pesquisa, e quando você esbarra no comitê de ética, na não aprovação, porque isso ainda não está aprovado, então você fica meio paralisado. A gente precisa unir forças, né, para isso. Aqui na universidade, a gente extrai a célula-tronco da gordura, a gente extrai mesmo, isola, leva para cultivo, amplifica milhões de vezes, mas a gente trabalha com doença, né? Realmente, quem está perguntando é alguém, o Paulo André, que é meu amigo, fez PRP, melhorou, curou a epicondilite. Quanto tempo dura com célula-tronco mesenquimal? É aquilo que a doutora Denise falou lá no começo. Normalmente, esses procedimentos duram muito, né? Depende muito do seu estilo de vida, como é que você vai se manter, mas normalmente é uma estimulação bastante prolongada, né? Mas, bom, nós estamos chegando ao final da nossa live e eu queria te pedir, assim, uma mensagem final. Que rumo que a dermatologia... O que você imagina? Porque eu penso, doutora Denise, que nós estamos vivendo um momento histórico da medicina, que começou com a medicina integrativa, que foram grandes quebras de paradigmas, né? Hormônio da câncer, janela de oportunidade, terreno biológico, intestino, voltar a ver o indivíduo como um todo. Isso tudo, para quem é profissional da saúde, médico, sabe que foram grandes quebras de paradigmas. E agora nós estamos entrando com tudo, com o pé direito, esquerdo, na era de regenerar tecidos, né?
E a medicina integrativa vem junto, porque sem a medicina integrativa a gente não vai conseguir fazer isso, sem todos esses conceitos, mas é hora de dar um passo adiante e pensar em como efetivamente a gente vai regenerar os tecidos. Então, eu queria te pedir aí, primeiro, te agradecer imensamente por disponibilizar o seu tempo nessa noite conosco, o seu prestígio e tudo mais, e perguntar o que você pensa que a medicina, como é que a dermatologia está nesse cenário aí, dessa mudança da medicina. Eu penso que realmente é um momento histórico que a gente está vivendo. Eu acho que a dermatologia é uma especialidade muito, assim, muito única, né? Porque você tem uma gama imensa, né, de alterações e a primeira dificuldade que houve era justamente da gente integrar a questão da estética com a questão da doença, né? Então, esse foi o meu primeiro desafio. E mal eu saí assim da residência lá no Hospital das Clínicas e tal, eu comecei assim a ter uma demanda de como é que eu cuido da minha pele, como é que ela vai ficar melhor, como é que isso, como é que aquilo, caminhando assim então para também esses aspectos de qualidade, de saúde da pele, de beleza da pele. E aí eu fui taxada de isso não é medicina, isso na verdade como que você faz residência aqui num local desse e agora vai fazer estética, enfim. Então já houve uma grande dificuldade, um grande desafio de conseguir que a cosmiatria ficasse e eu cheguei até a ser presidente, quer dizer, isso, e eu sempre fiz questão de que a gente formasse um dermatologista completo nesse sentido, né? Que ele tivesse todo o conhecimento das doenças, todo o conhecimento da clínica, mas que ele também, assim, de uma certa forma, usasse todo o potencial de conhecimento da pele, de todas as suas tipos de célula, o que pode acontecer, o que pode fazer, para usar para a estética também. Por que não? Porque a melhora da autoestima nas pessoas é uma das coisas mais potentes em melhorar tudo, né? E então, isso já foi o primeiro desafio. E até hoje, a dermatologia continua sendo uma especialidade única, esse dermatologista sai bem formado nesse sentido. A cosmiatria foi, assim, passou goela abaixo, foi incorporada e a gente segue, né? Mas agora, assim, eu acho que nós precisamos entender também que a dermatologia é uma das áreas que mais precisa da medicina integrativa. Por quê? Porque ela vai dar sinais, né? Às vezes um vasinho que você tem aqui a mais no narizinho já está mostrando que você está inflamado por dentro. O acocórdon, a acantose nigricante vai te mostrar que você está com uma resistência à insulina. Então, a pele fica mostrando as coisas, né? Então, também isso precisa melhorar. E a regenerativa é um caminho, né? A pele é também onde você pode começar a melhorar colágeno, há uma grande potencial de a pessoa fica estimulada a ficar bonita, né? Ela quer ficar bonita. Então, isso pode ser usado junto com a saúde. E eu acho que a medicina regenerativa é o futuro, que a gente vai conseguir viver muito mais com qualidade através da medicina regenerativa e a gente vai tentar ficar bem, o melhor possível também. Então, eu acho que você tem razão, é um momento de transição importantíssimo, né? Mas nós estamos tentando incorporá-lo, mas ainda há muitas dificuldades na minha especialidade. Mas eu acho a dermatologia uma vanguardista, sabe? Tudo que tem de novo, a dermatologia está na frente. Eu acho interessante, né? Eu acho que foi esse viés aí da cosmiatria, né, que cresceu tanto, que trouxe essa possibilidade também, né? Porque a gente tem a gente é muito bem avaliado como cosmiatra no mundo. Eu diria que a gente vai hoje em congressos europeus ou nos Estados Unidos e a gente tem muita qualidade, né? A gente é já conhecido por tá desbravando assim questões nessa área. Então,
eu acho que isso puxa, né, a dermatologia para frente. Olha, apesar da gente já estar bem no finalzinho, a Solange puxou um assunto bem interessante aqui, que ela fala que é importante separar o que é medicina regenerativa, não chamar tudo, isso é realmente. Só que tem uma coisa, eu como trabalho com células-tronco na universidade desde 2010, que é a medicina regenerativa, né? Mas hoje eu tenho um olhar muito mais abrangente, porque na verdade você tem células-troncos no seu corpo e a gente consegue rejuvenescer as nossas próprias células-tronco, usando terapias de reversão do envelhecimento celular, geroprotetores, né? Então já tem muitos estudos. Ontem eu fiz uma live que eu mostrei lá que você pode rejuvenescer as células-tronco satélites do músculo, como? Alongando telômeros, usando xenomórficos e senolíticos. Isso é uma medicina regenerativa também, né? Hábitos de vida, como jejum intermitente, que a gente falou aqui, exercício físico diário, tudo isso também é medicina regenerativa. E você sabe que o melasma, que é, né, aquela mancha marrom, assim, que aparece muito em mulheres jovens, é uma linha de estudo que eu tenho lá em Mogi, né? E a gente, muitos anos, ficou tratando o melasma como uma mancha, né? Então, usando clareadores e mesmo laser e tal, mas com esse foco, né? Vamos clarear. E mais recentemente, justamente fazendo essa ligação, se observou que a pele do melasma é uma pele velha, né? Que na verdade, aonde você tem a mancha, você tem dano de fibras, você tem alterações vasculares importantes, você tem uma inflamação ali subclínica, você tem aumento de mastose, você tem uma série de outras alterações relacionadas ao envelhecimento, né? Então, a gente hoje está usando também isso que você falou, né? Tem mais células mortas lá, né? Os fibroblastos estão senescentes, aí eles não deixam aquilo renovar. Então, hoje, tratar o melasma precisa não só da medicina integrativa, como da regenerativa. E a gente já começa a usar isossomos, já começa a usar drug delivery, o próprio PRP, e começa a perceber que isso então tá tudo interligado, né? Deixa eu te Mas eu contar achei. uma história. Oi? Você falou de melasma. Eu tenho uma paciente muito antiga que tem melasma a vida inteira. Então, a gente tratava, pelezinho superficial, creme, melhorava, ia pra praia, melhorava. Até que ela apareceu para mim com muito melasma, muito manchada. Ela tinha feito um laser, tava toda inteira. Eu falei, gente, o que aconteceu? Andréia, faz um ano que eu tô lutando com dermatologista, não tô melhorando, tal, não sei o quê. Peguei e prescrevi um creminho para ela, e eu resolvi colocar melatonina no creme. Porque melatonina é um grande geroprotetor, é um grande antioxidante. E ela usou a melatonina e foi embora. De férias, não sei o que, voltou 3 meses depois. Quando ela voltou, eu falei, Dani, o que você fez na sua pele? Aí ela falou assim pra mim, eu não, você, né? Você que passou os cremes, tinha limpado a pele dela. Aí eu tive um insight, eu falei, agora eu vou fazer essa melatonina intradérmica. E como ela é minha paciente há muitos anos, eu falei, Dani, não fazer só de um lado. Porque assim, tinha limpado a pele, mas melasma você trata, clareia, mas fica aquela névoa embaixo. Não fica aquela coisa embaixo? Eu fiz melatonina intradérmica de um lado e melhorou demais. Por quê? Melatonina é um grande geroprotetor, antioxidante, faz reversão de envelhecimento celular, né? Então regenerou aquela pele, então ela voltou. Agora nós vamos fazer tudo certinho como a gente deveria fazer. Então é um testemunho de que realmente o uso de geroprotetores pode ajudar. Exato, exatamente. E já tem se começado também a falar, né, na dermatologia, né, de usar no emitório alguns, né, usar assim, melhorar sirtuínas, quer dizer, muitas dos tratamentos em dermatologia estão também indo para essa questão misturada aí, regenerativa e senolítica, enfim. Então, eu acho que vai abrir caminhos maravilhosos. E quem ficar de fora vai ficar para trás, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Precisamos regulamentar, sim. Precisamos regulamentar. Essa é uma luta constante, né?
Mas é muito interessante. Infelizmente, não sei se você viu, André, mas faleceu uma pessoa que foi fazer um peeling de fenol com uma pessoa que não tinha nenhuma formação e, enfim, faleceu e esse assunto veio à tona, né? E como eu sou uma referência nessa área também, ando dando bastante entrevistas. E esse caso, ele foi emblemático do que você está falando, né? Que só um médico que não pode. Porque, na verdade, a sociedade, assim, tá tão permissiva a todo mundo fazer coisas, assim, estéticas, né? Que acha que é assim, sabe? Não sabe nada sobre o fenol, não sabe a toxicidade, não sabe como deve usar, né? Não sei o que, não sabe anatomia, e vai lá e acha que tudo bem. Então, eu acho que também isso está sendo mexido e as autoridades vão ter que assim, tem muita gente correndo risco de vida, então eu acho que vai ter que começar a ver, assim, a Anvisa vem no meu consultório e quer que eu ponha uma plaquinha, que a cor da porta seja essa, que não pode, não sei o quê, mas no salão de beleza estão aplicando, né, o ácido polilático e tal, e então isso precisa mudar, né, porque é uma questão de segurança. Vou te dizer uma coisa, eu também já fiz bastante peeling de fenol na minha vida, não faço mais, porque acho que não vale a pena, é muito trabalho. E eu, que sou cirurgiã, fazia no centro cirúrgico, com anestesista tal, sempre respeitei demais o peeling de fenol. Ele é cardiotóxico, né? Eu, pelo menos, fazia assim, aplicava um terço, esperava 30 minutos, aplicava outro terço, 30 minutos, o anestesista monitorizando ali e tal, fora o resto. Depois desse caso que o paciente morreu, eu já vi um outro em Curitiba que teve queimaduras na face. Então, isso aqui virou, sabe o quê? O samba do crioulo doido. Exatamente, tá? Exatamente. E eu sempre falei que cada um tem o médico que merece. Então, todo mundo tem liberdade de fazer o que quer. E eu acho que o CRM ele deveria se preocupar mais em fazer esse tipo de regulamentação do que de perseguir médico, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Ele está mais preocupado com o Instagram dos médicos do que em regulamentar. E aí as pessoas ficam sofrendo e a deriva de tudo isso que acontece, tá? Então, por exemplo, um exemplo que eu dou é medicina estética. A medicina estética, ela ficou tanto à borda da medicina, nunca autorizou, ela saiu da mão do médico. Não é médico mais que faz. Hoje quem faz é esteticista, é dentista, é biólogo, é farmacêutico, é enfermeiro. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Ninguém mais não, alguns fazem, acabei de fazer um free. Mas assim, por quê? Porque houve uma resistência, uma reserva de mercado, né? Assim como os esteroides anabolizantes, Paulo André. Exatamente. São proibidos e é usado a rodo nas academias, com prejuízos, né? Exato, é uma boa comparação. Problemas, né? Então, a gente precisa... Existe o uso ético dos anabolizantes? Sim, existem situações que a gente utiliza os anabolizantes, né? Então, é isso mesmo. A gente precisa sentar e começar a discutir esses casos todos ali, enquanto médicos responsáveis, para que a gente possa atender esses pacientes de uma maneira mais responsável, né? Exatamente. Então, a questão da regulamentação é difícil. Porque não é só culpa daquela pessoa, a sociedade está permitindo, as autoridades estão permitindo, a coisa está sem controle, né? Quando você pega um peeling de fenol, que é fantástico quando bem aplicado, fantástico, né? E apresenta para uma pessoa leiga e fala para ela, não, isso aqui é tranquilo, você vai fazer lá, vai ganhar muito dinheiro, outro tipo de resultado, a pessoa não teve essa formação. Exatamente. E aí a pessoa vai tentar fazer, enfim, de quem que é a culpa, né? A gente sabe, enfim, mas precisa ser discutido, né? Precisamos colocar isso na mesa e a gente precisa discutir esse assunto. Inclusive, nós começamos um trabalho lá em Mogi, porque justamente como tinha muita alteração de fotoenvelhecimento, a gente falou, quem sabe um peeling tão agressivo vai realmente promover uma troca toda dessa pele, né? Porque o
peeling de fenol é excepcional para aquelas peles muito fotoenvelhecidas. E a gente tem uma pacientinha que já está 2 anos depois do peeling sem nada, né? Praticamente a gente diria que ela curou. Temos uma outra com 1 ano e pouco já, então é um procedimento agressivo, mas eu acho, Andréia, que a gente precisava estudar, porque eu acho que ele tem uma questão de eliminação de fibroblastos senescentes, ele faz uma troca ali, acho que dá uma sinalizada para outros caminhos, porque a pele dessas... O peeling de fenol ele vai até a camada basal da derme. Ele vai até a derme reticular, então, praticamente. Aí o que acontece? Vem células novinhas em folha. Exatamente. Se você associar o peeling de fenol a um geroprotetor, a toda uma câmara hiperbárica, por exemplo, na regeneração, uso de geroprotetor, você melhorar essa célula tronco dessa pessoa que vai produzir essa célula nova, ela vem melhor ainda. É o próprio exossomos, né? No caminho da cicatrização, né? Enfim, é isso que a gente tem que trazer aí. Então, a gente não está excluindo terapêuticas antigas. Não, a gente está otimizando, a gente está agregando. Já que a gente se conhece. Tão pouco que nós passamos do tempo. É verdade. Então, eu vou agradecer mais uma vez, doutora Denise, a sua disponibilidade, o seu prestígio. Agradecer a todos vocês que ficaram conosco. Se ficou alguma dúvida, pode mandar DM para mim no meu Instagram que eu respondo. Eu acho que a doutora Denise também, né? Exatamente. Aí agradeço muito o convite, adorei essa parte. Vamos. E manda um beijo para a Bárbara também. Obrigada.